Aqui nós temos um cabelo virgem, cabelo bem grosso e bem resistente. Nós vamos trabalhar com o pó Blue Powerful e oxidante de 40 volumes, pois o cabelo é bem resistente e bem grosso. E também ele não tem químicas como coloração e progressiva. Nós vamos aplicar um design aqui que vai provocar bastante profundidade, pouco contraste e pontos de luz estratégicos num loiro médio. E a técnica que nós aplicaremos é a seguinte: separe uma seção em zigue-zague de aproximadamente 1 centímetro de grossura. Reparem no zigue-zague. Quando o cabelo é grosso, é muito importante que você use a separação em zigue-zague para ajudar na desmarcação. Eriça muito bem. Prende o tufinho e descolore. Reparem que aqui a gente só eriçou. Vamos aplicar o pó em V ou em W, vai depender da largura da mecha, da largura da seção, reparem. Em V, fecha o papelote. Agora vamos deixar uma sombra. Nós queremos bastante profundidade nesse trabalho, por isso a gente vai deixar uma sombra. Reparem, em zigue-zague. Vamos separar a seção que vamos descolorir. Dividimos ao meio. Vamos eriçar novamente. E essa nós vamos costurar. Reparem que eu deixei ela mais voltada para as pontas. Não ericei tão rente à raiz. Costura e descolore. Também desmarcando em V ao aplicar o descolorante. Em V ou em W, vai depender da largura da sua seção. Fecha o papelote. Do outro lado, eriça. É sempre importante você dosar o teu eriçado aqui nesse caso, fazer igual do outro lado, na mesma altura, para que o teu resultado seja bem uniforme dos dois lados. Costura, prende o tufinho e descolore em V ou em W. Aqui estamos aplicando o V, pois a seção não é tão larga. Aplicação, verificando se está bem aplicado. Fecha o papelote. Agora a próxima será uma sombra de mais ou menos 1 centímetro, como eu indiquei, sempre em zigue-zague. Essa sombra é para deixar mais profundidade no resultado. Separa outra seção, a seção que você vai descolorir, também de aproximadamente 1 centímetro. Eriça e agora nós não vamos costurar. Eriça muito bem. Reparem que esta eu chego mais próximo à raiz. Aqui eu costuro, eu não chego tão próximo. E eu vou mantendo esse padrão. Reparem como eu aplico desmarcando perto da raiz. Aqui deu mais que um W. Mas o importante é você desmarcar e procurar fazer os dois lados iguais.
Conferindo a aplicação, eu vi que faltava um pouquinho, essa mecha ficou um pouquinho mais grossa. Você precisa se certificar que a sua aplicação ficou perfeita, especialmente se a tua mecha ficou um pouquinho mais grossa, como é o caso aqui. Reparem que enquanto eu não tenho certeza que ficou bem aplicado, eu não paro de aplicar, de reaplicar. É melhor você reaplicar agora do que ter que reaplicar depois. Agora sim. E eu vou descolorir a ponta. Colocando sempre uma quantidade de produto razoável, não de mais, mas também não de menos. Reparem nessa aplicação na raiz. Reparem na aplicação. E agora do outro lado a mesma coisa. Reparem que eu até deixei o papelote do lado de cá aberto para poder comparar a altura que eu vou subir do outro lado. Sempre verificando se a aplicação está o suficiente para não gerar fundos múltiplos. Reparem como um lado ficou na mesma altura que o outro e a aplicação bem similar. Para que você tenha um resultado homogêneo e uniforme no final. Fecha os papéis. Vamos dividir, deixar a sombra de novo, sempre em zigue-zague. E agora a seção que nós vamos trabalhar. Reserva a sobra, vamos eriçar e costurar conforme a lógica da sequência. Eriça e costura. Reparem que o meu eriçado não é rente à raiz. Todas as seções que eu eriço e costuro, o eriçado não vai até rente à raiz. Aplica em V ou em W para desmarcar na descoloração. Fecha. E faz o mesmo do outro lado. Lembre-se de deixar um lado sempre igual ao outro. Por isso é importante você fazer os dois lados simultaneamente. E não subir primeiro um lado para depois subir o outro. Assim você consegue colocar um design bem equilibrado. Aqui a aplicação também muito similar ao outro lado. Numa aplicação perfeita, para que não me falte produto e nem sobre. Faltar não é legal, pois você vai ter que retocar. E sobrar também não é legal, porque pode escorrer e inchar. A sombra. Reparem, em zigue-zague para a sombra, e esta vai ser a última seção dessa parte de trás, onde vamos eriçar. Como essa é a mecha que a gente costura, a seção que a gente costura, ela ficou mais longe da raiz, a parte eriçada. Aplica e desmarca. Sempre nessa ordem, você aplica e depois você sobe desmarcando as laterais. Reparem que aqui eu subo nas duas laterais e depois eu aplico o W.
Fecho o papelote e assim nós terminamos a parte de trás. Aqui na lateral eu separei essa parte da frente, a gente vai iluminar bastante aqui. Então eu eriço muito bem, em diagonal, inteira a lateral, eriça bem rente a raiz e descolore ela inteira. É importante que você erice muito bem. A intenção aqui é colocar um contorno bem marcado. Fecho o papelote. Em diagonal, separa a seção, eriça e aqui a gente costura. Fecha o papelote. Separa a seção. Repararam que só agora eu deixei o intervalo? É para justamente naquela região do contorno, aonde entre as duas primeiras eu não deixei intervalo, para que ficasse mais claro que a parte de trás. Aí, depois de aplicar as duas primeiras seções, então recém eu deixo a primeira sombra ali no meio, a seção inteira sem descolorir. E aqui nessa próxima, a gente só eriçou, não costurou. E aplica até bem próximo à raiz. Aqui eu tô sempre verificando a aplicação, quantidade de produto, fechando o papelote. E a última ficou como sombra. Reparem nessa descoloração. Agora do outro lado, aquela diagonal primeira, bem na região do contorno, a gente eriça ela inteira de fora a fora na diagonal. E descolore bem rente ao eriçado, bem próximo à raiz. Fecha o papelote. Lembram como é a próxima? A gente não vai deixar a sombra e já vai puxar a próxima seção já direto. Justamente para essa região do contorno ficar mais clara. Eriça e costura. E descolore até bem próximo à raiz também. Só então, depois de aplicar essas duas inteiras, sem intervalo, sem aquela sombra, que a gente recém vai deixar a primeira sombra agora. E a sobra a gente já eriça, como do outro lado a gente fez, não costura. E aplica a descoloração diretamente. Então, em toda a parte de trás a gente fez uma só eriçada e a outra eriçada e costurada, sempre com um intervalo entre elas. Aqui na região do contorno a gente trabalhou com mais iluminação. Nessa parte de cima, em zigue-zague, faz a sombra, porque a última a gente descoloriu, né, na parte de trás. E a próxima a gente eriça. E costura. Pois a última lá de trás a gente só eriçou e não costurou.
você vai fazer a sequência aqui, continuar a sequência que você parou na parte de trás. Reparem que a diferença aqui é que nessa costurada aqui na região do topo, a gente já chega mais próximo à raiz. Aqui nessa parte do topo, vocês vão reparar que a gente vai fazer uma atrás da outra, com um intervalo, porém, nós não vamos mais intercalar, nós vamos fazer todas elas eriçadas e costuradas, pois essa parte de cima ela gera muita marcação, é para evitar marcações. Então, vamos sempre eriçar e costurar nessa parte do topo. Aqui na parte do topo a gente também tá deixando aquela sombra para dar bastante profundidade. Mais uma, a sombra. E eriça e costura. Prende o tufinho e descolore. Reparem que eu tô com o pincel em pé para gerar desmarcação ali na raiz. Sempre verificando se a aplicação está suficiente. Aqui descolorindo a ponta. Fechando o papelote. E agora vamos para a seção da franja. Em mechas bem mais fininhas, não tão grossas. Aqui eu ericei e vou descolorir diretamente sem costurar. Assim como a gente fez a primeira da lateral ali, do lado direito e esquerdo. Agora, a próxima, eu vou costurar sem eriçar. Dei uma leve eriçadinha só na raiz, mas bem pouquinho mesmo. Aplica a descoloração, sempre bem próximo à raiz. Fecha o papelote. Separa outra seção, eriça muito bem. As seções aqui são mais finas para gerar mais iluminação. E descolore inteira sem eriçar. O fato da gente estar separando as seções mais finas já vai ficar mais claro que as demais. Repararam que aqui eu separei um ponto de luz? Prepara a plaquete e descolore. Fecha o papelote e a sobra eriça e descolore. E assim a gente aplicou a técnica na região da franja. Aqui o cabelo já enxaguado na parte de trás. Eu vou aplicar um produto desembaraçante. Ele já tem também tratamento que dá emoliência para o cabelo. E ativos reconstrutores. E com esse produto sobre o cabelo, eu consigo desembaraçar o cabelo com mais facilidade. À medida que foram liberando as seções que eu já fui enxaguando, eu já fui aplicando um desembaraçante.
e fui já desembaraçando, voltando com a parte do eriçado. Esse desembaraçante, esse produto, ele tem tratamento, ele ajuda a dar emoliência para o fio e ele já vai tratando também essa fibra. Reparem que não houve marcações no resultado da descoloração. À medida que você vai trazendo de volta aquela parte eriçada da raiz, ela vai desmarcando o cabelo e dando o design. Aqui alinhando o cabelo. Você pode reparar que a raiz está mais escura e as pontas mais claras, e nós temos bastante fundo, que vai provocar profundidade para o resultado. Reparem no fundo até as pontas. Conseguimos abrir no fundo entre o 8 e 9, mais para 9. Aqui na parte da franja, ela ficou bem mais iluminada. E vamos lavar o cabelo. Vamos preparar o cabelo para a matização. Eu sempre lavo o cabelo muito bem para retirar toda a química de descoloração e faço o tratamento também, para então tonalizar. Aqui alinhando, eu estou repassando, aplicando a base natural dela na raiz, com oxidante de 5 volumes, para se ficou qualquer marquinha, a gente corrigir. É uma forma bem rápida de apagar a raiz. Aqui a cor da base vai depender do cabelo, da cor da base do cabelo em questão. Aqui no caso dela, eu apliquei uma base na altura de 5. Mas isso vai depender do cabelo da sua cliente. Se ela for numa base 6, você aplica o 6. Ou um 5 com 6, que vai dar meio tom mais escuro. Mas sempre respeitando a cor natural da base, ou seja, sempre levando em consideração qual é a cor da base, para então decidir com qual você vai dar aquela leve apagada. Reparem que aqui ficou um pouquinho de marcação. E a gente vai dar aquela apagadinha para dar mais leveza no resultado. Até a parte da franja. Vamos aplicar 7,71 para a tonalização, com oxidante de 5 volumes. Lembrando que para apagar a raiz também é um oxidante de 5 volumes. E aplica no comprimento e pontas. Lembrando que eu não enxaguei a raiz. Aquela apagada que eu dei foi bem superficial, vocês viram que eu não carreguei produto ali na raiz. É só para dar uma leve apagada mesmo, se ficou alguma partezinha com alguma marcação mais acentuada. E aqui vamos agora aplicando no comprimento e pontas, distribuindo bem com o pente.
A nossa intenção não é que fique muito claro, por isso a gente usou essa cor nessa altura de base, para não ficar tão luminoso. Ela não queria um moreno iluminado, mas também não queria nada muito claro, muito loiro. Por isso a gente optou por esta cor, nesta altura de base, o 7,71. Juntando com o fundo 9, você aplica a base 7, ele vai dar um resultado de 8, na altura de 8. E assim fomos aplicando em todo o cabelo. Aplicando e distribuindo sempre sem parar, para você ter a certeza que você distribuiu muito bem o tonalizante sobre toda a madeixa e assim também conseguir ter um resultado bem homogêneo. Passado o tempo, aqui já enxaguamos, já estamos lavando, reparem como ficou uma cor bem uniforme. Reparem como não fechou, apesar da gente ter aplicado um 7. Ficou mais ou menos numa altura de 8 mesmo. A base 7 com o fundo 9 dá um tom intermediário na altura de 8. Reparem que cor bonita. Ficou uma cor lindíssima. Cabelo bem saudável, bem resistente. E aqui já escovado, resultado final. Reparem na profundidade que vai de raiz até as pontas por causa da sombra que a gente deixou. Também aí o design com pontos de luz, a iluminação. Reparem que design lindo que ficou. Mas o destaque é para essa profundidade, que era realmente a nossa intenção, que ficasse aqui, aparecendo aquele fundo natural de raiz às pontas. Toda vez que você quiser esse resultado, onde você destaque mais a profundidade, você aplica sempre você vai aplicar um intervalo de sombra sem descolorir. E esse foi o nosso resultado final. A cor você pode variar, você pode colocar um tom mais quente. A tonalidade da cor você vai escolher, porque o fundo também interfere bastante no resultado final total da cor. Reparem que ele não tem aquele detalhe de mais escuro na raiz e explosão de loiro nas pontas. A ênfase aqui mesmo é colocar profundidade. Reparem como se nota realmente o fundo natural do cabelo em toda a extensão da madeixa, com os pontos de luz mais iluminados que a gente colocou lá na franja. Aqui a franja está jogada para trás, por isso também tem essa iluminação. Mas olhem que resultado lindo que ficou, que cor maravilhosa, numa altura de 8. Muito bonito o design. É importante que vocês prestem atenção na técnica e no resultado do design que ela te dá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja útil para você quando você deseja provocar profundidade no teu resultado.